Nesse vídeo, nós vamos ver a resolução da terceira questão da prova de Circuitos Elétricos 2, que foi aplicada no dia 19 de 4 de 2016. Esse problema ele é semelhante ao problema 9.90, que está na página 368 do livro de Circuitos Elétricos, do Alexander Isadico, quinta edição, da editora McGraw-Hill, que é um dos melhores livros de circuitos elétricos que nós temos editado em língua portuguesa. Então, está aqui o enunciado do problema e, logo abaixo, o circuito referente a esse enunciado. Então, vamos ler com atenção o enunciado. Uma bobina industrial é representada por um modelo que é uma associação em série de uma indutância L e uma resistência RL, conforme mostrado abaixo. Então, isso que está aqui dentro desse retângulo tracejado é a bobina industrial. Ela é composta de uma indutância pura em série com uma resistência. Essa resistência não é um resistor físico, é a resistência do próprio fio que compõe a bobina. É a resistência do enrolamento. Certo? Uma vez que um voltímetro CA mede apenas a magnitude eficaz de uma senoide, as medidas foram realizadas em 60 Hz quando o circuito opera no regime estacionário. Então, a tensão Vs, que é a tensão fornecida por essa fonte, é de 220 volts, valor eficaz. V1 é a queda de tensão nesse resistor R1. Esse sim é um resistor de 150 ohms. Tá? Então, nós temos uma queda de tensão nele de 64 volts. VO é a queda de tensão na bobina, aquela tensão que a gente mede nos terminais da bobina. Ela é de 182 volts. Então, com base nessas medidas, nós vamos calcular os valores de L e de RL. Essa questão tem um valor de 2 pontos. Então, vamos ver a solução para isso aí. Então, nós vamos utilizar fasores e vamos adotar o fasor corrente como referência, uma vez que o circuito está em série. No circuito série, a corrente é a mesma em todo o circuito. Então, a corrente que passa por R1 é a mesma que passa por RL, é a mesma que passa por L. Então, ela vai ser o nosso referencial. Nós podemos calcular o módulo dela dividindo a queda de tensão, que é o VR1, pela resistência do resistor R1. Então, 64 dividido por 150 nos dá esse valor aqui, ó, 0,4267 amperes. Nós vamos desenhar o diagrama fasorial dessas grandezas envolvidas. Então, está aqui o fasor corrente. Fasor corrente, como ele é o referencial, ele está na horizontal apontando para a direita. Ângulo de fase dele, 0 grau. O fasor VR1, queda de tensão no resistor R1, cujo módulo é 64 volts, tem a mesma direção e o mesmo sentido do fasor corrente. O fasor corrente não foi representado em escala aqui, comparável com esse fasor VR1. Se eu fosse colocar os dois na mesma escala, estando os dois sendo o fasor corrente um valor menor que 1, ele ficaria tão pequeno que seria impossível desenhar aqui. Tá? E também são grandezas diferentes. Um é tensão, o outro é corrente. Aqui está o fasor VRL, queda de tensão no resistor RL.
A origem dele está aqui onde está o final do fasor VR1. E aqui o fasor VL, queda de tensão na indutância da bobina. Esse aqui é a queda de tensão na resistência da bobina. Esse aqui, queda de tensão na indutância da bobina. Veja que os dois formam um ângulo de 90 graus. Né? VL e VRL estão defasadas de 90 graus. Somando as duas, eu tenho a tensão total nos terminais da bobina, que é a soma vetorial de VRL com VL. E o enunciado do problema nos informa que esse valor é 182 volts, ou seja, o módulo desse vetor aqui é 182 volts. Ora, eu preciso então determinar VRL e determinar VL. Eu tenho aqui um triângulo retângulo, onde eu conheço o valor da hipotenusa, mas não conheço o valor dos catetos. Né? E não conheço o ângulo. Se eu conhecesse o ângulo, estava bem fácil aqui. Né? Bom, mas o que mais que eu posso extrair do enunciado do problema? Eu sei que a tensão total é a tensão da fonte, 220 volts. Então, a soma vetorial dessas três tensões me dá 220 volts. Analisando esse sistema aí, eu tenho dois triângulos retângulos, né, onde, aplicando Pitágoras, eu posso obter um sistema com duas equações e duas incógnitas. Olha, a primeira equação é essa aqui, ó. VRL ao quadrado mais VL ao quadrado igual a 182 ao quadrado. Então, isso aqui é o quadrado da queda de tensão na resistência da bobina, mais o quadrado da queda de tensão na indutância da bobina, que somado dá isso aqui, 182 ao quadrado. Né? Ora, do outro triângulo, eu posso obter essa equação aqui, ó. VRL, esse mesmo VRL aqui, né, somado com 64 ao quadrado, isso aí é o cateto adjacente, somado com o cateto oposto, que é o VL ao quadrado, isso aqui dá 220 ao quadrado, que é a tensão total. Então, está aí o meu sistema com duas equações e duas incógnitas. Bom, eu não vou gastar tempo aqui resolvendo esse sistema, porque vocês sabem resolver isso aí, eu já vou direto aos resultados. Então, nós temos que o VRL vai valer 87,34 volts. Esse valor eu obtenho da resolução desse sistema e obtenho ainda o VL de 159,67 volts. Bom, na hora que você for simular isso aí no Proteus, é conveniente que você faça essa simulação para que você possa entender bem o que você está fazendo. Claro que na prova você não tinha o Proteus à sua disposição, mas depois, em casa, para testar, vai lá no seu computador, abre o Proteus e faça a simulação para conferir os resultados. Você vai ver que entre o calculado e o simulado vão existir algumas diferenças, que são devidas aos arredondamentos. Tanto os arredondamentos dos nossos cálculos, quanto os arredondamentos que o Proteus faz durante a simulação. Bom, então nós vamos ter RL, que é VRL dividido por I, nos dá um valor de 204,70 ohms. XL, que é VL dividido por I, dá 374,23 ohms, mas não é o XL que eu estou procurando, eu estou procurando o L. Como é que eu obtenho o L a partir do XL? Eu divido XL por ômega. Né? Lembrando que o ômega é igual a 2πf, e em 60 Hz, o ômega é
376,99. Então, nós vamos obter uma indutância de 0,9927 Henry. Quando eu obtive aquele circuito, simulei, esquematizei aquele circuito, simulei no Proteus, eu fiz isso com o valor RL igual a 200 ohms e L igual a 1 Henry. Mas, como foi dito, existem as diferenças por arredondamento. Então, nós, comparando esses valores aí com os valores teóricos, nós vemos que não são exatamente os mesmos, mas são próximos. Então, se na sua simulação você obteve valores próximos de 200 ohms para RL e 1 Henry para L, está ótimo, você acertou os seus cálculos, a sua questão está correta. Então, está aqui o resultado da simulação final no Proteus ISIS com L igual a 1 Henry e RL igual a 200 ohms. Então, nós vemos aqui uma queda de tensão próxima daquela que nós calculamos, mas não é a mesma, em RL e outra em L, certo? Lembrando que essas medidas aqui são impossíveis de serem feitas no mundo real, com instrumentos. Elas só são possíveis de serem calculadas, tá? Porque não tem como eu desmembrar fisicamente a resistência da bobina da indutância dela. No Proteus, que é um simulador, ou qualquer outro simulador, como o Multisim e muitos outros que nós temos, dá para fazer a mesma coisa, né? Mas isso só no simulador. No mundo real, nós só podemos calcular, não dá para medir.